1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 26, adiante. Diz assim o texto: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesta noite por estar diante da tua palavra e poder ministrá-la ao teu povo. Eu peço mais uma vez, Deus, que eu seja usado como instrumento poderoso nas tuas mãos. Se fosse algo meu que eu fosse entregar para esse povo, de valia nenhuma teria. Mas o que eu vim trazer essa noite é uma palavra do Senhor para o teu povo. Então, ó Deus, eu peço, fala aos nossos corações, nos abençoa e fala segundo o que o Senhor deseja falar com o teu povo. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém? Eu peguei esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 até o 29, para falar de um tema que quem nunca se sentiu aqui, em algum momento inferior, pequeno demais para aquilo que Deus tem chamado. Talvez você se sinta, eu sou alguém que não merecia ter tudo que tenho, ou ter alcançado tudo aquilo que hoje eu possuo. A verdade é que muitos de nós olhamos para dentro de nós mesmos e imaginamos: eu sou o improvável nesse mundo a qual hoje vivo, a qual hoje eu cumpro aquilo que Deus tem me chamado. Eu queria pregar uma mensagem nesta noite baseado nesse tema. Eu usei o texto como base e vou falar de alguns personagens que, segundo a Bíblia, foram improváveis no reino de Deus, mas que foram poderosamente usados por Deus. Quem aqui se sente o improvável? Só eu? Quem nunca olhou diante do espelho e se deparou assim: eu sou o improvável? Com certeza, eu posso dizer aqui, afirmar com toda certeza, mais de 90% já deve ter se olhado no espelho e pensado: eu sou o improvável nesse reino, eu sou o improvável nesse mundo, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, eu sou usado por Ele para abençoar, para manifestar o reino dEle. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus pega aqueles que para o mundo é desprezível para se tornar grandes homens e mulheres no teu reino. Esse é o Deus que nós servimos. Eu vou pedir para a mídia colocar o tema na tela da mensagem de hoje: um Deus de improváveis. Um Deus de improváveis. Deixa eu contextualizar você aqui sobre o texto que acabamos de ler. Aqui está havendo uma discussão, antes de chegar no versículo 26, havia-se uma discussão. Paulo está escrevendo e havia uma discussão. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo, outros diziam que era de Paulo. De repente Paulo se depara com essa situação e questiona aqueles que debatiam esse assunto, ao ponto dele falar: por acaso Cristo está dividido? Porque uns diziam que era de um, outros diziam que era de outro, havia uma discussão. Aí Paulo escreve esses versículos que acabamos de ler. Todos nós aqui eram desprezíveis, insignificantes. Ninguém aqui era inteligente o suficiente para ministrar a palavra ou para ensinar sobre Cristo. A misericórdia nos alcançou graças ao Cristo que morreu e ressuscitou. Então Paulo interroga aqueles que estavam discutindo sobre a quem deveria servir, a quem deveria respeitar. Esse é o contexto do texto que acabamos de ler. E eu coloquei esse tema inspirado por Deus essa noite para pregar para vocês, porque eu falo diante de um povo que com certeza em algum momento se sentiu um improvável, ou se sente talvez um improvável. Porque isso é o que nós olhamos, olhando para a grandeza desse reino, olhando para a grandeza do Deus a qual servimos, nós percebemos que somos de fato pessoas improváveis.
Pessoas que o mundo olharia para nós e diria assim: desse daí, não vai vir nada. Impossível ver algo bom desse aí. Esse aqui não tem nada para oferecer. Porque se olharmos para nós, somos meros mortais, cheios de falhas, defeitos, imperfeições. Esses somos nós. Ninguém aqui é bom o suficiente. Ninguém aqui merecia o sacrifício de Cristo. Nós ganhamos sem merecer. Isso mostra o quão improváveis nós éramos. Mas Cristo morreu por mim e por você. Te tornou alguém provável no reino. Mas até então, ninguém aqui se considerava ou se considera algo. Porque se olharmos para dentro de nós, vamos perceber o quão miseráveis somos, o quão pequenos somos, o quão desprezíveis somos diante de um Deus que é tão perfeito. Deus poderia ter exterminado a raça humana já no Éden, porque o homem se mostrou o quão pequeno e quão falho e desprezível ele é, já ali no Éden. O homem havia sido colocado no jardim perfeito. O homem tinha diálogo com Deus todos os dias. O homem tinha tudo do bom e do melhor. O homem não tinha do que se reclamar. De repente o homem decide pecar, escolheu não obedecer a Deus, nos tornando improváveis. Alguém de que de nada se pode ver e tirar algum proveito. Em algum momento da sua vida você deve ter olhado para você e pensado: por que, Deus? Por que tanta misericórdia? Por que tanta graça? Por que tanto amor para comigo? Pequeno, pecador, falho. Isso mostra a grandeza de um Deus que é fiel, um Deus que se importa com você, um Deus que te ama independente daquilo que você faz ou daquilo que você deixa de fazer. É certo que aquilo que fazemos custará de nós, sim, vai custar de nós algo. Mas entenda uma coisa: Deus não deixa de amar você pelo simples fato de você ser falho, de você ser pequeno. Ele sabe que você é pequeno, Ele sabe que você é falho, Ele sabe que você tem seus defeitos, que você tem suas limitações. Cristo, diante do seu maior castigo na cruz, Ele olha para nós, porque a figura das pessoas que estavam ali ao pé da cruz, olhando para Cristo ser crucificado, representa eu e você. Ele olha para mim e para você. Se imagina no lugar daquelas pessoas. Pessoas que cuspiram em Cristo, pessoas que mandavam que batessem em Cristo, que crucificassem o Cristo. Ele está diante da cruz. Ele olha para mim, Ele olha para você e diz assim: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Isso mostra a grandeza de um amor de um Deus para pessoas que são improváveis, para pessoas que são desprezíveis, mediante a um Deus tão perfeito. E eu queria pregar essa noite sobre isso. Eu queria que você se atentasse. Eu quero falar de 5 personagens na Bíblia, que em algum momento você vai olhar para eles e vai dizer: esses foram improváveis, mas foram poderosamente usados por Deus. Amém? O primeiro dele, que eu gostaria de falar essa noite, é Caleb. Todo mundo conhece Caleb aqui, né? Todo mundo já ouviu falar sobre Caleb. Em Josué capítulo 14, versículo 19, vai dizer assim: por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Quem disse que o tempo para você passou? Quem disse que a sua idade determina aquilo que Deus quer fazer? Tem gente que se olha e pensa assim: o tempo para mim já passou. O texto que agora acabamos de ler, você acabou de ouvir, de Josué capítulo 14, fala de Caleb. Há 45 anos ele está caminhando pelo deserto e Moisés, ele conversa com Moisés, e é esse texto que acabamos de ler. Passa-se 40 anos. 40 anos. Se você olhar para alguém com 85 anos, muitos vão dizer assim: esse aqui não tem mais o que viver. O que tiver na terra agora é lucro. Não é. Ei, não existe tempo para o propósito de Deus. Deus quer realizar através de você, não importa quanto de tempo já passou.
Eu recebi uma promessa faz muito tempo e nada aconteceu. Ei, espera. Deus vai cumprir. Ele é fiel. Não importa quanto tempo você tenha. Qual é a sua idade? Eu estou velho demais. Talvez para o mundo, mas para Deus você é um jovem. Para Deus você é alguém que está começando agora. Não existe tempo para Deus. Quando Deus quer usar alguém, é independente da força, do vigor, da idade. Quando Deus quer usar, Ele usa e pronto. Então pare de olhar para você e falar, para mim o tempo já passou. Porque eu já ouvi isso diversas vezes. Eu lidero jovens, como o pastor bem mencionou. E tem jovens com... Pasme. Dá vontade de jogar o sapato na cara. Estou com 25 anos, já deu para mim. Eu falei, estou com 33, crente. E estou ainda na ponta dos cascos. Então, tem aquela famosa música do Chaves, né? Se você é velho ainda amanhã. Então, entenda uma coisa, velho ou novo, está aqui, ó. É como você se enxerga. Se você se olhar diante de um espelho e imaginar um fracassado, escute, você será um fracassado. Se você se deparar na frente do espelho e falar, eu sou alguém que não tenho mais nada a oferecer nessa vida, você será. Porque é a forma que você se enxerga. Não é a forma como Deus te vê. Porque se você olhar para Caleb, de fato, pela idade, você vai falar assim, nossa, é um velho já. Não serve para mais nada. E ele fala no final, eu estou com tanto vigor, como estava há 40 anos. Eu estou com o mesmo vigor para ir à guerra. Ei, quem determina o tempo para você é Deus. Se Deus disse que vai cumprir na sua vida, não importa o quanto de tempo tenha passado, tenha paciência, Ele vai cumprir. O problema é que nós queremos adiantar as coisas. Não, acho que Deus esqueceu. Deus não se esquece. Deus tem o seu nome gravado na mão dele. No dia que Deus, escute isso, no dia que Deus te esquecer, você não abre os olhos pela manhã, pode ter certeza. O fato de você acordar mais um dia é Deus dizendo, eu estou lembrando de você. Eu continuo lembrando de você. O tempo, ele é apenas preparo para aquilo que Deus quer fazer. Deus está preparando você. Deus está te tornando mais forte. Em muitos momentos, eu vou abrir aqui um parênteses sobre minha vida. Em muitos momentos do ministério, caminhando nessa jornada, né, aqui na DEVEC já há 11 anos, 11 anos. Em alguns momentos, é normal do homem você olhar para você e falar, gente, não dá mais não, já corri demais, estou cansado. Quem nunca, né, pastor Joe? Quem nunca olhou para você e pensou assim, olhou para você, dentro de si e pensou, gente, já fiz muita coisa, já deu. Se as coisas não aconteceram, acabou o tempo. Não, Deus está trabalhando. Deus está preparando você para o tempo certo. Teve momentos que eu olhei para a minha vida e pensei, tem que ser agora, porque agora eu me sinto pronto. E agora hoje percebo que se tivesse acontecido lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês. Deus está usando do tempo para me preparar para o dia de hoje. Deus está usando do tempo para preparar você para aquilo que Ele quer fazer. Então aí, aguenta o processo, suporta a pressão. Deus está tornando você mais forte. Eu já falei isso aqui, Deus vai intensificar as guerras. Para quê? Para te tornar mais forte. Eu uso aqui um exemplo, eu falo para jovens, então, a vida é como se fosse um videogame. Cada nova fase é mais difícil. Mas entenda uma coisa, cada nova fase você adquire uma nova habilidade. Porque Deus trabalha assim, Ele vai te preparando para a próxima fase. Olhe para a sua vida, olha para as batalhas que você já enfrentou, e lá atrás, você olhou para você e falou, eu não aguento. Mas você chegou até aqui. Percebe que você aguenta. Sabe por quê? Não é só por causa de você. Tem um Deus por trás de você, te impulsionando, dizendo, filho, eu estou contigo, vai, suporta mais um pouco, suporta, aguenta, eu estou preparando você, eu estou te forjando, ei, eu estou te dando força, vigor, para você continuar. Entenda uma coisa, aqui tem alguns jovens que vieram me ouvir, que bom. Aprenda uma coisa nessa vida, quem dá coisas de mão beijada é o diabo. Quando é fácil demais, já viu aquela propaganda na internet?
do 0 a 1 milhão em uma semana. Isso é mentira. Só você ganhar na Mega Sena. Aí pode ser do dia para a noite. Ou se alguém fazer um pix. Mas caso contrário, tudo é processo. Segundo alguns estudos, vai dizer que pessoas que ganham na Mega Sena, inclusive, tendem a perder tudo em aproximadamente 5 anos. Por quê? A pessoa ganhava um salário mínimo, de repente cai 100 milhões na conta. Primeira coisa que ela vai fazer, vou para a Europa, vou viajar o mundo. Já gasta tudo que tem, numa viagem. Entrega dinheiro para todo mundo, porque acha que não vai acabar. Sabe por quê? Não foi preparado para aquilo. Não estava pronto para aquilo. Entenda uma coisa, Deus prepara você para te entregar. Quem te entrega de mão beijada é o diabo. O diabo diz assim, quer? Eu te dou. Agora tem algo em troca que eu quero. Aí a pessoa vai lá e troca, não me dá. Beleza, ele vai te dar. Deus não, Deus te prepara para aquilo que Ele quer fazer. Sabe para quê? Para quando o dia que chegar, você não perca com facilidade. Porque Ele te preparou para isso. Você está pronto para aquilo. Se você colocar alguém no campo de batalha sem qualquer experiência ou treinamento, vai morrer logo de cara. Vai, porque não está pronto para aquilo. O soldado, antes de ir para a guerra, vai para o quartel, vai treinar. Vai se preparar, como manusear a arma, como se proteger, como conseguir mantimento. Vai preparando, para que se um dia precisar, ele está pronto para aquilo. Primeiro se treina. Entenda uma coisa, você vai passar mais tempo treinando do que competindo. Um corredor de 100 metros nas Olimpíadas passa 4 anos se preparando para correr 9 segundos. Jesus passou 30 anos sendo preparado para apenas 3 de ministério. Se o próprio Cristo passou por um processo de 30 anos, quem somos nós? Deus está preparando você nesse processo. O tempo não passou. Ele está preparando você. Deus está forjando você. Agora entenda uma coisa, vai chegar um dia, isso aqui é profético, vai chegar um dia que as portas se abrirão e você receberá tudo aquilo que Deus tem te preparado para receber. Eu vou repetir, vai chegar o tempo em que Deus abrirá as portas para aquilo que Ele está te preparando. O tempo não passou. Segundo personagem que nos ensina, alguém improvável que nos ensina, talvez isso aqui você pouco tenha ouvido falar dele, Eude. Em Juízes, no capítulo 3, o verso de número 15, vai falar sobre esse camarada. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Israel estava sob custódia dos reis do rei de Moabe, os moabitas. Deixa eu te contextualizar de quem foi Eude, né? E o povo tinha obedecido à voz de Deus. O povo já não caminhava mais nos caminhos do Senhor. O povo havia se afastado. Mas o texto mostra que eles voltam a clamar ao Senhor. E Deus envia Eude, o libertador. Um camarada que, se você olhar para ele, o único ponto que a Bíblia menciona dele é que ele era canhoto. Para pensar, o que isso tem a ver? O que isso tem de útil ser canhoto? A Bíblia não menciona nenhum tipo de talento extra que ele tenha. O cara era um doutor em ciência, o cara era super inteligente, o cara tinha habilidade de guerra. Não, ele era canhoto. Não sei para que vale isso. Mas foi a ferramenta que Deus usou para libertar o povo de Israel. A história vai dizer, se você continuar lendo Juízes, vai dizer que ele mata o rei de Moabe com sua mão canhota. Ele mata o rei de Moabe e liberta o povo da escravidão. Tem coisas que você olha e você fala, é insignificante o que eu tenho. Ei, para Deus é a ferramenta que Ele vai usar para você abençoar e ser abençoado. Você está menosprezando o talento que Deus te deu. Você está olhando para você e falando assim, é pequeno demais. Pequeno para você, mas para Deus é uma coisa extraordinária. Não menospreze, por menor que seja o seu talento, por menor que seja a sua habilidade. Esse homem era apenas um canhoto e Deus usou para libertar o povo de Israel.
o que você tem nas mãos. É com isso que Deus vai te usar. Tem gente querendo um talento dos outros. Se eu tivesse a inteligência que o pastor Jarmuth tem, de pregar, de falar, eu seria alguém extraordinário. Se eu tivesse a eloquência e a beleza do pastor Ricardo, eu seria. Ei, escute, é do seu jeito. Você tem que saber jogar o jogo, né? É para voltar. Entenda uma coisa, é com isso que você tem. Há uma história muito famosa, você conhece a história de Davi. Davi tinha uma funda, gente, pelo amor de Deus. Na Bahia é badog. Funda, badog, na Bahia é isso aí. Caçava passarinho com isso. Gente, para matar passarinho é difícil. Imagina derrubar um gigante. Para imaginar que era suicídio o que o Davi estava fazendo. Você se depara com Golias, quase 3 metros. Homem de guerra, preparado, com lança, com espada, com escudo. Vem um moleque de aproximadamente 17 anos. Que se você olhasse assim, falasse, esse vai morrer fácil. Sabe o que eu lembro? Eu lembro daqueles caras que vai fazer encarado no UFC. O cara vem todo arrogante, né? Chega na luta, 10 segundos. Toma no queixo, já era. Desmaia. Cadê a arrogância? Davi estava focado e Davi tinha uma coisa que ele não tinha. Davi confiava num Deus que havia o enviado. Perceba, para o mundo, para todo mundo ali, o exército dos filisteus, até o próprio exército de Israel, com certeza, olhava para Davi e falava, eu quero ver quantos segundos vai durar esse moleque. Porque o Golias vai arrancar a cabeça dele, só com tapa. Mas ei, para o mundo, o que Davi tinha era insignificante. Para Deus era a ferramenta que ia vencer o gigante. O que você tem na mão é o que Deus vai te usar. Pare de menosprezar o seu talento. Pare de se achar inferior, porque você acha que é pequeno demais. Escute, é com isso que Deus vai te usar. É com isso. Use disso. Se prepare. Deus vai usar com o talento que você tem, com esse teu jeito. Nem todo mundo vai subir aqui para pregar, mas tem gente que vai pregar lá fora, vai ganhar muito mais alma do que muita gente aqui em cima. Tem gente que vai alcançar lugares que outros, se olhava assim, nossa, aquele ali merecia mais. Não, mas você tem um favor de Deus e é com o seu talento que Deus vai usar. Nunca menospreze aquilo que Deus colocou na tua mão. É grande para Deus. Então considere grande para você também. Pare de se comparar com os outros. O problema dessa geração é se comparar. Se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo lá, se eu tivesse isso aqui, eu conseguiria. Não, é com o que você tem. Tu quer alcançar grandes coisas? Valorize o pequeno que está com você. É pequeno para você, é pequeno para um homem, mas para Deus é a ferramenta. Ele usou um homem canhoto com apenas um punhal para libertar o povo de Israel. Ei, Deus vai usar o que você tem nas suas mãos para te dar grandes vitórias, grandes milagres e o favor de Deus vir sobre a tua vida. Terceiro, qual é o terceiro personagem que nos ensina? Alguém improvável. A escrava da esposa de Naamã. A Bíblia não fala nem o nome da menina. Tão improvável que ela era. Tomar até água. Tão improvável que ela era. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Como eu falei, a história, a própria Bíblia não faz nem menção do nome dessa menina. Essa menina é alguém que muito familiar com os tempos a qual estamos vivendo. Nós vivemos um tempo de pessoas revoltadas, pessoas frustradas com a vida e com as circunstâncias. Essa menina tinha todo o direito de ser alguém revoltada na vida. O texto que acabamos de ler menciona que Israel tinha sido atacado, ela tinha sido levada como escrava.
Mas o texto que lemos menciona que ela fala para sua senhora dizendo: se o meu senhor fosse até o profeta que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Ele se preocupa com aquele que agora tirou ela da sua terra natal, da sua família e a trouxe como escrava. Tem pessoas que usam as circunstâncias para culpar o mundo, a Deus e a sei lá mais o que. Tem pessoas que se revoltam porque as coisas não aconteceram, porque alguém traiu, porque alguém se revoltou contra você, porque alguém armou a casinha, como diz no português popular. Alguém fez algo mal para mim, então agora eu tenho que ser revoltado também. Ei, a circunstância da sua vida não pode determinar e nem mudar o seu caráter. Tem pessoas que olham para a vida, e porque a vida foi dura com você, a vida é dura com todo mundo. Com todo mundo. Ah, não, mas se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, se eu tivesse uma casa dos sonhos, se eu tivesse aquilo que eu tanto desejava, escute. Tem ricos colocando a arma na cabeça e explodindo os miolos. Não tem paz. Ei, você tem pouco e é feliz. Eu não estou falando que é ruim não ser rico, ter dinheiro. Você vai conseguir isso, amém? Você vai ter uma vida próspera, amém? Você vai conseguir tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Agora escute, não use da circunstância da sua vida para querer culpar Deus e o mundo. Essa menina tinha todo o direito de culpar Deus, de culpar as pessoas, porque Deus permitiu que ela fosse levada como escrava para servir numa terra distante, longe da tua família. Ela poderia, mas ela não usou das circunstâncias. Ela não mudou a essência do que ela era. Ela continuou sendo a mesma pessoa. Pelo contrário, ela ajudou até o seu Senhor. Você conhece a história, Naamã, escuta o conselho. Vai até o profeta Eliseu e lá ele é curado. Foi através de uma menina improvável que um dos maiores chefes da Síria, do exército da Síria, foi curado da lepra. Deus vai usar você para curar pessoas. Deus vai usar você para libertar pessoas. Deus vai usar você para ser alguém extraordinário nesse tempo. Ei, você não vai usar das circunstâncias. Ah, eu tive uma vida dura. Eu passei fome quando era criança. Ah, eu tive dificuldade, eu era pobre demais. Eu não tinha nada. O mundo foi contra mim, o governo foi contra mim. Agora eu tenho que ser um revoltado na vida. Não. Você vai usar isso aí como um trampolim para aquilo que Deus quer colocar você. Use das dificuldades, das circunstâncias, das dores que a vida lhe traz como um trampolim. Use de tudo isso como combustível para alcançar aquilo que Deus tem para você. O teu passado pode ter sido sombrio, mas o teu futuro continua uma carta em branco, pronta para ser escrita. É você que desenha o seu futuro. Você pode se prender ao teu passado e ser alguém amargurado, preso ao passado. Entenda uma coisa, o passado é uma mochila cheia de pedra, que você põe nas costas e carrega para cima e para baixo. Vai te matar. Vai. Chega uma hora que o passado te mata. Ei, o passado já foi. Como diz aquela frase famosa do filósofo, o passado passou. O passado de fato ele já passou. Não dá para mudar o passado, ei, mas o futuro dá para ser construído algo extraordinário. Deus tem um futuro extraordinário. Agora a pergunta é: você está disposto a largar o passado? Tem que deixar o passado lá para trás. Ei, Deus tem um futuro extraordinário, cheio de maravilhas, de bênçãos. Só que você quer arrastar o passado junto. Ei, pare de se vitimizar. Ah, porque a vida foi assim comigo. Porque a vida foi tão dura. Por que eu nasci no Nordeste? Por que eu passei fome? Por que Deus permitiu isso? Porque meus pais se separaram? Ah, porque meu pai era alcoólatra. Ei, você é o marco zero daquilo que Deus quer fazer. Vai começar em você. Não importa o seu histórico familiar. Foi difícil? Foi tenebroso? Você não gosta nem de falar? Deixa lá. Você é o marco zero daquilo que Deus quer fazer. Deus vai começar através de você. Tem gente que vai olhar para você e falar assim: Ele é Ele mesmo que Deus vai usar. É Ele que Deus vai fazer alcançar outros. É Ele que vai ganhar a família para Cristo. É Ele que vai mudar a história da família.
será através de você, será por você. Deus conta com você. Esquece o passado. Ei, usa como combustível. Só ande para trás. Essa é uma frase que não é minha, mas eu acho fantástico. Só ande para trás se for para tomar impulso para o seu próximo degrau. Só ande para trás para tomar impulso. Deus está puxando pessoas aqui, dando impulso para alcançar aquilo que Ele quer na sua vida. Ei, não pense que Deus quer que você tenha um futuro de miséria. Deus não quer. Deus quer que você tenha um futuro extraordinário. Ele já desenhou isso. A Bíblia diz que os planos que Ele tem para você são planos de paz, de prosperidade. Deus está forjando você para esse dia. Vai chegar um dia em que você vai dizer assim: valeu a pena ser fiel, valeu a pena não me apegar ao passado, valeu a pena eu ter confiado nesse Deus. Olha onde Ele me trouxe, olha onde Ele me levou. A sua fidelidade a Deus e a sua gratidão a Deus te levará a lugares extraordinários. E eu caminho para o fim. Quarto personagem que nos ensina, alguém improvável, Amós. Olha o que diz em Amós capítulo 7, verso 14 e 15. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Amós era um cara, como o texto que lemos, ele nem profeta se considerava. Ele era um cara que cuidava de rebanho. Você vai ler o texto de Amós, toda a história, e vai perceber que ele era alguém pequeno. Assim, alguém tipo, não tinha nada assim a muito oferecer. Colhia frutas, cuidava do gado. De repente Deus dá para ele: você vai profetizar. Amós era uma pessoa improvável. Amós profetizou aquela famosa frase, que nos últimos dias haveria uma fome e uma sede. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas uma fome e uma sede pela palavra de Deus. Texto muito conhecido da Bíblia. Ele foi usado, alguém improvável, sendo usado para ser um dos maiores profetas de Israel. Escute, Deus vai usar você. Deus vai tirar você do anonimato. Ei, vai chegar um tempo que Deus vai tirar você de trás das cortinas. Escute isso, Deus vai tirar você de trás das cortinas. Deus vai mostrar você ao mundo. Mas aí, quando olharem para você, não apenas verão quem você é, mas verão o Deus que você foi fiel. Amós tinha todo o direito de falar assim: Senhor, eu sou pequeno demais, eu só cuido de gado, só sei mexer com bicho. Deus fala: é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que se acha pequeno que eu vou usar. É você mesmo que se acha desprezível que eu vou usar. É você mesmo. Talvez tua família, teus amigos taxou você como alguém assim: esse aí tão pequeno, esse aí menor da casa. É você mesmo. É com você que Deus vai fazer, sabe por quê? Você é fiel a um Deus que faz grandes coisas. Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas extraordinárias, e Ele quer colocar você nesse propósito. Ele quer levar você a alcançar coisas extraordinárias. Você, o improvável, você, o menor da casa, você, o pequenino, você, o desprezível, você, como o texto diz, o tema, o improvável. Deus vai te tornar provável nessa geração. Eu quero convidar você a ficar de pé, e vou para o último, pedir para a banda subir. Se puder cantar aquele último louvor lá, para a gente dar um mistério aqui. Cheio. Caminho para o final. Último personagem improvável que Deus usou. Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha alguns meio-irmãos, irmãs, filhos de Maria e de José. E a Bíblia vai dizer que em algum momento nem eles mesmos criam no próprio Cristo. Eles não criam que o irmão dele, o meio-irmão dele, era alguém, o Salvador da humanidade, o Messias enviado, o Rei dos Reis. Eles não criam nisso. E o texto aqui deixa muito claro. Mateus capítulo 13, versículo 56 vai dizer assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eles não criam que
seu meu irmão Jesus, o Cristo, era o Salvador da humanidade. Mas em certo momento, Tiago começa a crer em Cristo como Salvador. E Tiago começa a ensinar, se torna um líder em seu tempo. Escreve a carta de sua autoria. Era alguém que, talvez para a humanidade, para as pessoas, era alguém improvável, porque até certo ponto ele não cria que seu meio irmão Jesus era o Cristo. Era alguém, talvez para a sociedade, desprezível, pequeno, porque, para pensar, você ser irmão do Cristo, é extraordinário, uau, é nada. Você tem um irmão que era o Salvador da humanidade, fazia milagres e maravilhas, e você não faz nada. Para pensar, Tiago, talvez, em algum momento, deve ter se frustrado com isso. Pensado, meu irmão é famoso, multidões e multidões correm atrás de seus milagres, correm atrás das suas palavras, e nós somos apenas meros irmãos, simples, filho de um carpinteiro, filho de uma dona de casa. Mas Tiago, depois de certo ponto, ele não se apegou a isso, creu em Jesus, começou a ensinar do Messias, alguém improvável, se tornou um dos maiores líderes do seu tempo. Deus está usando você para ser uma referência para essa geração. Deus está levantando você nesse tempo para influenciar outros. Deus vai usar você, mesmo que para você, como eu já falei, sentiu-se pequeno demais para aquilo. Ei, é você que vai influenciar. O seu nome. Ei, deixa eu melhorar isso aqui. Talvez você olhou e pensou, grandes histórias de grandes homens de Deus. Está na hora de Deus começar a escrever a sua. Está na hora de Deus começar a lançar você para esse tempo. Falaram de Billy Graham, falaram de Pedro, de Paulo, de grandes homens de Deus. Mas haverá uma história sendo contada ao seu respeito. Gerações saberão quem você foi e o que você fez em nome de Cristo. Ei, prepare-se para ser usado por Deus como nunca antes você foi usado. Talvez na sua casa, em meio a seus amigos, na sua rua, no seu bairro, você é alguém que nem é lembrado. Ei, Deus vai lançar você para esse tempo. Deus vai influenciar outros e será através da sua vida. Prepare-se para ser usado por Deus como nunca antes você foi. Você é um improvável, talvez agora sim, mas chegará um dia em que as nações, em que Curitiba, o Paraná, o Brasil, saberá quem você é. Um escolhido, um enviado do Deus Altíssimo para impactar, para influenciar, para causar um alvoroço nessa geração. Deus conta com você, não que Ele precisa, Ele conta com você. Os planos de Deus, tem o seu nome lá escrito, você fará parte, você vai influenciar, você vai causar sim um alvoroço nesse tempo. Deus quer usar você nesse tempo, não importa a sua idade, a sua classe, a sua cor. Ei, você será um instrumento poderoso nessa geração, será através de você. Amém?